Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde. Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetfônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E comemorando o Dia do Nerd, hoje temos convidadas especiais, a Guilda de RPG Fortuna em Caos, um grupo de amigas nerds que há 2 anos se reuniram em uma mesa temática para comemorar um aniversário e descobriram aleatoriamente a paixão pelo RPG. A guilda formada pelo mestre Silvan e pelas jogadoras Aline, Carol, Jack e Maísa deixam explícito que o mundo nerd também é delas. E o tema de hoje é Mulheres e RPG, um mundo que também é delas. Sejam bem-vindas, Fortuna em Caos. Oi, gente, eu sou a Carol. Oi, eu sou a Maísa. Oi, eu sou a Aline. Oi, eu sou a Jaque. Jaque, então não é Jack, é Jaque. Olha só, gente, a gente já começa com essa situação. Não é Jack, é Jaque. Por que isso? Porque no RPG a gente pode dar nome, qualquer nome que a gente queira dar, não é verdade? Meninas, é maravilhoso ter vocês aqui. É uma honra real, tá? Muito divertido mesmo. A nossa guilda já segue vocês há um tempão. E pra começar, rapidamente assim, porque nós, assim, a primeira vez que estou entrevistando 4 pessoas ao mesmo tempo, simultaneamente. Quem é a Jaque? Quem é a Aline? Quem é a Carol? Quem é a Maísa? Vamos falar assim, um pouquinho assim de cada uma de vocês e como que vocês se juntaram pra fazer essa guilda. Quem quer começar? Meu Deus. Você quer que eu me explique? Me explique. Que você fale... Não, você se apresente para as pessoas que estão ouvindo assim, como que vocês se conheceram, como que surgiu isso, gente? Que eu acho interessante. Bom, eu sou a Maísa, eu sou a mais velha do grupo, eu tenho 32, e eu conheci a Aline numa aula de alemão que a gente fazia. E aí... Mein Gotten. Mein Gott. Aí, quando a gente percebeu que a gente tinha uma conexão muito grande e a gente se aproximou muito. E foi assim que eu conheci a Aline e por causa dela eu conheci a Jaque e a Carol, que elas já eram amigas. Olha! A Jaque e a Carol, da época de escola, então eu e a Jaque temos aí quase 20 anos de amizade. Eu e a Carol, quase a mesma coisa também. E a nossa conexão vem dessa época. Apesar da gente ter conhecido o RPG muitos anos depois, essa conexão foi tão fácil, o entrosamento na mesa é tão fácil e tão verdadeiro por conta disso. Nós temos aí um repertório por trás disso de muitos anos de amizade. Uau! A gente conversa até por olhar. Então, torna muito mais fácil. Nem precisa de objeto mágico na mesa, a gente já se olhando já... Não é metagame, Não se é a gente se conhece fora da mesa. É o Sebrutus. Nossa, gente, que legal! E isso é importante porque é aquilo que eu falo. Às vezes, o RPG ele tem 2 coisas fantásticas na minha visão. A primeira é que às vezes você não conhece ninguém e por uma aventura aquilo se torna algo muito, muito próximo. Porém, às vezes você conhece muito bem uma pessoa e quando você vai jogar, é literalmente assim, você fica off e um exemplo da minha guilda, a gente começa a jogar às 4 da tarde e às vezes vai até 2 da manhã. Uau! Com vocês é assim. Aí percebe, né? Termina a gente querendo sempre mais. Não vamos parar não, mas o cansaço bate. Pra gente começar agora com uma primeira pergunta, o que levou vocês a se interessar pelo RPG de mesa? Qual foi assim aquele estalo que dá aquele feeling que fez vocês assim começarem a falar: poxa, gente, vamos tentar, né? Um salve aí pro mestre de vocês, o Silvan. Como que
Como que foi esse desenrolar aí? Como que isso surgiu pra vocês? Eu comecei a jogar por um convite da Carol, que já tinha recebido um convite de outro amigo. E aí foi assim que eu conheci o RPG e o meu primeiro contato foi com o D&D mesmo. E aí ficou o quê? Uns 2 anos a gente jogando nessa mesa, por aí. E aí eu conheci o Silvan. E aí quando a gente começou a namorar, eu descobri que o Silvan era mestre de RPG. Nani? E então, que veio a ideia de comemorar o meu aniversário com uma mesa temática. E aí a gente se reuniu pela primeira vez aí. O Silvan escreveu uma aventura para mim, para comemorar o aniversário. Então, essa aventura que a gente jogou tinha muitas referências da minha vida particular. Isso foi uma das coisas mais fofas que eu já recebi na minha vida. E desde então a gente não parou. A gente emendou uma aventura na outra e decidimos que todo mundo queria desenvolver as personagens e estamos aí. Nível o quê? 12? 11. Eu fui a última a entrar, né? Eu entrei exatamente nessa festa, né? Nunca tinha jogado. E eu sempre tive muito contato com fantasia, livros de fantasia. Sempre gostei desse universo. Então, disso, para se apaixonar pelo RPG foi muito fácil, né? Porque tem tudo a ver. E você, Jaque, que tá aí quietinha? Tímida. Mas eu nunca tinha tido contato com o RPG. Eu sabia que as meninas jogavam. Elas já tinham me falado um pouquinho, mas eu não entendi muito bem. A primeira vez que a gente jogou, eu achei meio confuso, era muita regra, era muito detalhe. Porque apesar de ser um sistema simples, de fácil entender, é difícil decorar, é difícil você lembrar de tudo. Aí eu pensei assim, não, mas isso aqui não pode ser, eu tenho que aprender. Eu vou jogar com as meninas. Não aceito. Não aceito não aprender. Tanto que a primeira vez que a gente foi jogar, eu joguei de Bárbara. E aí, porque a gente associou, assim, ao meu estilo pessoal. A personalidade, né? Só que daí a gente viu que não conseguia, que no jogo eu era mais tranquila. A Jaque é a nossa jogadora mais dedicada, na minha opinião. É verdade. Até para se fantasiar, ela não brinca em serviço, ela não sabe brincar. Ela vem assim, super, hiper, mega produzida. A gente não sabe a diferença entre a Jaque e a Lura. As personalidades se fundiram já. A gente não sabe mais onde termina a Jaque, onde começa a Lura. É tudo a mesma coisa já. Eu já proibi o Silvan de matar a Lura, não pode. Não, é proibido. É um ataque pessoal a essa altura já. Já que tem crise de ansiedade dentro da mesa. Sensacional. Mas aí eu fui me apaixonando, porque, gente, não tem como não se apaixonar por esse universo. Nenhum jogo, nenhum entretenimento se compara. Porque você entra dentro daquele mundo, você não apenas consome aquilo, né, como um livro ou um filme. Você faz parte daquilo. E junto com você vai criando uma história. E não, isso é fantástico. Por que você tá falando, né? A nossa guilda, a gente tem a Cris, um beijo pra Cris, que se eu não mandar um beijo pra ela, ela vai me matar. E assim, a Cris, ela já é uma sessentona com alma de 20 anos, porque, gente, ela vai pra show de rock, ela vai pra show de... Vocês não têm noção, a Cris, vocês não têm noção. E assim, tanto é que o episódio que a gente fez aqui no Chá da Tarde com ela é sobre sempre há tempo de recomeçar. Porque, assim, a Cris, ela escreve, ela costura, ela joga RPG agora, então, assim, ela assim, já viajou muitos lugares do mundo, ela tem sempre uma história pra contar. Isso vocês estão falando é muito legal, porque quando você dá vida realmente pro seu personagem, você constrói que nem você faz, Jaque, é muito divertido porque se torna, além de uma válvula de escape desse mundo caótico que a gente vive de milhões de informações a todo tempo, ao mesmo tempo a gente tá ali rindo, se divertindo, imaginando, vivenciando. E aí, nesse ato de vivenciar, eu quero perguntar para vocês, cada uma de vocês pode falar, pode ser, ou não sei se vocês já criaram outros, ou se estão vivas até hoje nessas aventuras, qual o personagem favorito de vocês em um RPG, classe, raça, nome e por quê? As nossas personagens, no caso, né? Pode ser. Eu acho que de todo mundo que são vivas atuais, são as nossas principais. No meu caso é a Mor,
é uma Bárbara. E Uau. recentemente eu fiz multiclasse com Guerreira. E a Amora ela tem uns objetivos muito fixos em ser conhecida por aqueles que defendeu e pelo sangue que ela derramou. É mais ou menos o lema de vida dela. Realmente, as meninas dão um senso de família para ela, essa lealdade, essa fixação, ter um lugar para voltar, foi o grupo que deu, porque ela não tem família, ela não tem interesses amorosos, isso é uma coisa que eu particularmente não quis colocar na personagem. Então, esse senso de pertencimento, de lealdade, de estar disposta a morrer por alguma coisa e por alguém, foi o grupo das meninas que deu isso para ela. Bom, a minha personagem é a Lia. Ela é uma alta elfa, ladina, assassina. Então, assim, tudo que do grupo acontece de ruim acaba recaindo sobre a Lia. Mas ela tem uma personalidade, assim, ela é muito metida, eu costumo dizer. Ela tem uma autoestima inabalável. E isso dá bastante atrito na mesa, inclusive. Ela tem esse lado mais frio dela, mas que com as meninas, com a ajuda das meninas, ela tá até mudando o alinhamento para ficar um pouco melhor. Ela tem um apego, inclusive, às meninas. Inclusive, ela nem rouba as meninas. Acredita? Uma ladina que não rouba o grupo. É raridade hoje em dia. Enfim. E aí ela tá começando a se apegar, inclusive se apegou muito a uma das personagens, e agora ela tem um caso amoroso, mas não é o foco da mesa, mas ela tem um caso amoroso com a Helbrin. E a minha personagem, que é uma anã da montanha, clériga, que antes era do domínio da vida, mas por circunstâncias do jogo acabou mudando para o domínio da guerra. E ela é a personagem das que eu já joguei até hoje, é a que eu mais me identifico, porque eu sinto que a Hel faria qualquer coisa pelas pessoas que ela ama. Eu acho, inclusive, que isso é uma coisa comum dentro da nossa mesa, e a gente traz muito da nossa personalidade para essas personagens. Não sei se foi por causa do aniversário da Aline. Eu não sou metida, não, gente. Maísa se salva. Não sei se foi por causa da situação do aniversário da Aline, que a gente quis tanto que desse certo, mas a gente trouxe muito da gente para as personagens. Eu acho que é isso que faz a gente se sentir tão apegada. Porque além da nossa amizade fora da mesa, tem a amizade das personagens dentro da aventura, o que torna tudo muito mais fácil para jogar, para conversar, para fazer o nosso roleplay. É tudo muito mais fluido, assim. Muito natural. É muito natural, é muito natural. Bom, a minha personagem é a Lura, ela é uma druida, uma elfa da floresta, e eu sou completamente apaixonada por ela. Eu penso que eu teria muita dificuldade de jogar com outro personagem no futuro, porque eu coloquei tudo de mim nela, né? Todas as melhores características que eu possuo, eu coloquei nela. Inclusive, características que eu gostaria de ter também estão com ela, né? Ela também entrega tudo, assim, para o grupo em relação a proteger. O principal objetivo dela é proteger as amigas, né? O grupo. Por causa que tem um menino. Então, é uma família, né? É uma família. E... Nossa, eu perdi. A Lura faria isso. Ela é focada nisso, inclusive, porque ela perdeu, né, a família dela muito cedo. Então, ela também tem, igual a Mor, ela tem o grupo como a família dela. E ela tem umas atitudes meio duvidosas, às vezes, mas assim, pelo bom coração. Eu coloco que por acreditar, né? Acreditar que sempre vai ter uma bondade. Por exemplo, a gente está no Avernus agora. E eu fiz uma amizade aí com o Diabinho. Um ser duvidoso. Ser duvidoso. Inclusive, a Lura, eu acho que foi a primeira que acreditou na Lia, na melhoria da Lia, né? E eu acho que também uma coisa que é bem importante pontuar é que a minha personagem é a única que tem família, né? Da mesa. É a única com família que ela conhece, então é um pouco diferente o passado dela, né? Mas pode continuar, desculpa. E fora isso,
É muito legal a versatilidade que o druida tem. Eu super recomendo melhor classe, tá? Ninguém pode falar que não é, eu não aceito. Vocês podem falar a opinião de vocês. Mas, ao mesmo tempo que você apoia, você vai lá e ajuda no combate. Então, ele dá um suporte de todos os lados. Eu amo. Eu amo que a Jaque salva a gente o tempo inteiro. Então, gente, vocês estão falando aí de coisas que, como que você constrói o personagem e de repente isso vai sendo alterado pela própria regra da mesa, é o que eu chamo da própria vivência do jogo, porque o jogo ele é vivo, isso é fantástico. E eu vou contar um caso pra vocês. Nós tínhamos na nossa última aventura um personagem que, assim, gente, ele era o passa-faca, ele era tipo como, né, ele era pra matar, ele era pra ser o vilão, etc, etc. Só que, por incrível que pareça, no mundo que a gente joga, os seres féricos, ou que tenham sangue férico, eles têm o que a gente chama, vocês devem conhecer, o que a gente chama de fascinação própria. Quando você olha pra eles, se eles não estiverem cobertos e nada, você tem que passar num teste pra resistir a essa fascinação, porque senão você fica, abre aspas, apaixonado. Só que o que aconteceu com esse personagem? Gente, vocês não estão entendendo, ele era pra ser tipo assim, sabe? Terrível. E nessa situação, ele não passa porque ele tem uma falha crítica. Então, toda a psique daquele personagem, no decorrer de todo o início da aventura, vai sendo trocada. Porque toda vez que ele tenta fazer um teste pra não se apaixonar por aquele NPC, ele acaba se apaixonando. Ai, tadinho. O NPC, pra poder também não se apaixonar por ele, faz o teste. E tem falha crítica. E assim nasceu uma linda história de amor entre dois personagens inesperados. Literalmente, vocês não estão entendendo, gente. A história inteira foi alterada. Porque juro pra vocês, o jogador tá ouvindo esse podcast. A história inteira foi alterada porque era pra ser assim, uma participação e o NPC sair. Gente, construíram casa, moraram juntos. Tiveram filhos. Quase, porque o vilão foi lá, atacou a casa e matou os filhos e ninguém sabe o que aconteceu com o NPC. Até o 10º, acho que foram 14 ou 15. Dali pra frente era só pra trás. Então, assim, vocês estão falando isso pra gente ver como que as pessoas, assim, acontece isso nas mesas. Você planeja algo e, de repente, a própria magia do dado faz com que não é assim, não é assim. E esses casos que acontecem fazem realmente a gente pensar assim, pô, o RPG é uma coisa mágica, não tem como a gente dizer assim, eu quero que seja sempre assim, não. E eu como, assim, eu acho que o Silvan também, mas quando você é mestre, você percebe que isso acontece, você fala assim, pô, eu não vou bater nisso, eu vou deixar acontecer pra ver aonde vai chegar. E às vezes eles constroem um chalé no meio da floresta, vivem felizes durante algum tempo, vão pra missões juntos e no final o vilão vai lá e acaba com tudo. O personagem entra em depressão depois disso. Não tem mais salvação pra ele. Não consegui. A Jaque às vezes não consegue fazer algo, ela fica a semana inteira remoendo até a próxima sessão. Ela no grupo a semana inteira. Gente, será que isso vai dar certo? Gente, tô me sentindo culpada. Tadinho. Eu sei como é. E, gente, vocês têm algum sistema de RPG favorito? Então, acho que todo mundo aqui só jogou D&D por enquanto, né? É o meu favorito porque eu já li outros sistemas, já vi a mecânica de outros, só que como o D&D foi por onde eu entrei no RPG, eu acho que criou um apego emocional aí ao D&D. Meio difícil de separar depois disso. Mas eu tenho vontade de aprender outros sistemas. Tem alguns nacionais também que parecem muito legais. Mas o meu preferido, por enquanto, ainda o top 1 do meu coração é o D&D mesmo. Só joguei D&D, mas eu tenho muita curiosidade de aprender vários outros sistemas. Eu vejo uma galera jogando Vampiro. Ordem Paranormal. Ordem Paranormal também parece muito bom. O O novo do... Qual? Eu não sei, o Chuchu Lu.
Eu também só joguei D&D e mal sei o D&D, que virar outro. Mas tenho vontade de aprender a jogar outros também. Perfeito. E uma coisa que eu queria perguntar agora pra vocês, pra quem tá ouvindo a gente, pra quem pensa assim, vou jogar, não vou jogar, ou de repente, não sei jogar, é muito difícil. Vocês acham que o RPG de mesa pode ser benéfico até mesmo pra vida real das pessoas? Eu acho que tudo que faz bem pra gente acaba, seja um hobby ou algo que a gente faça e que deixe a gente feliz, acaba refletindo na nossa vida particular, né? Tanto, assim, às vezes, já aconteceu vários momentos de alguém chegar meio triste ou cansado depois de uma semana, jogar e sair, assim, revigorado, né? Então, realmente, tudo que a gente faz, que a gente gosta, tem isso. E como a gente ama o RPG, né? Ama esse grupo, principalmente, eu acho que traz muitos benefícios, assim, no dia a dia, na nossa vida. Eu estava até conversando com a Jaque antes da gente começar. Eu vejo que o RPG traz benefícios tanto para o nosso psicológico, quanto melhora de comunicação, raciocínio, resolução de conflitos, essas coisas assim, sabe? Não só na parte emocional, mas, tipo, nesses Na outros dinâmica sentidos. da vida, né? Dinâmica da vida. Eu tava até falando com a minha psicóloga esses dias Importantíssimo. que o jogo dele, ele me ajudou muito a conseguir tomar decisões, sabe? Ter mais segurança. Eu sou bem insegura, mas eu percebi que depois que eu comecei a jogar, eu comecei a ter mais confiança comigo mesma, Jaque. Então isso foi maravilhoso, assim. Tem profissionais que levam o RPG para a área de atuação, tipo psicólogos, Sim. alguns professores que lidam com crianças autistas. Inclusive, outro dia foi uma matéria de um professor que levou o RPG para dentro da escola para lidar eu com vi. alunos autistas. Eu vi também. No dia da conscientização do autismo, a gente fez um vídeo exatamente voltado para isso. Que o quanto faz essa diferença. Todo mundo ser capaz de adaptar as aventuras, entender as diferenças dentro da mesa, porque isso reflete fora também. Quando a gente tá bem aqui dentro, a gente saindo daqui, a gente sai tão melhor. Tem várias vezes que eu falo assim, gente, minha semana foi uma droga, eu precisava ver vocês. Chegou na sexta-feira, a gente vai jogar, instantaneamente melhorou meu dia. E não importa o que aconteceu, até 7 da noite, depois dali é o RPG. Então, É o momento mais aguardado da semana, pode ter certeza. Viciadas. E falando sobre isso, teve algum momento épico que vocês já tiveram em uma campanha de RPG? Algum momento vocês falaram assim, deuses, o que está acontecendo? Algo nesse nível. Que vários, Vários. né? Mas um dos meus preferidos é quando a gente foi lutar contra um Lorde Demônio e a gente tinha um tanque de água benta e uma druida que sabia fazer manipulação da água. E ela tirou toda a água benta e jogou em cima dele. Ela fritou ele na água questão de benta. 2-3 rodadas. Eu lembrei disso também. Eu acho também que a nossa última batalha com o Rafael também foi todo mundo deu tudo de incrível. si. Foi, E na Casa da Esperança. Eu perdi um olho. Você perdeu um olho no tigre. Eu perdi um chifre! Você nem lembrava do chifre, gente! Eu acho. E eu acho que, assim, uma coisa que chocou a mesa, não a mesa, mas o mestre, foi o relacionamento entre as personagens. Ele não esperava. Porque no comecinho foi uma coisa tão contrastante. Elas não se gostavam. É uma elfa com uma anã, imagina. Já é rixa desde Tolkien, então... E os alinhamentos, né? Leal e bom, e você começou caótico mal. E eu comecei, a primeira interação que eu tive com a Hellbring, a Lia deu uma facada nela. Foi uma briga. Foi uma briga. Aí a Hel errou e aí a Lia acabou dando uma facada na perna dela. Dormindo, né? Ela foi me acordar brigando. Enemies to lovers. Enemies to Lovers. Foi literalmente Enemies to Lovers. Mas foi muito trabalhado, gente. 2 anos aí. 2 anos de mesa para elas admitirem que elas se amavam. É uma loucura, é uma loucura. E meninas, pra quem de repente assim, que vai estar ouvindo a gente, que segue vocês já há bastante tempo, e que tá ouvindo a gente, que tá, vamos dizer assim, pensando, meninas que às vezes não conseguem juntar grupos pra jogar, porque a gente sabe que, infelizmente, né, o mundo geek, o mundo nerd, principalmente do RPG, ainda é muito fechado
a gente tem um avanço muito grande, a gente vê quando tem eventos, mas nos eventos é uma coisa. No dia a dia de reunião ali com o pessoal é outra, porque é um mundo masculino, independente da opção sexual, é um mundo masculino, né? Você tem homens jogando. E qual é o conselho que vocês dariam, sugestão, para as meninas ou para outras pessoas que estejam ouvindo aqui a gente que queiram começar a jogar? Eu acho que se reúnam em grupo, meninas se reunindo em grupo e elas simplesmente ocupem esses espaços. Eu entendo que com a gente é muito fácil, a gente tá numa certa posição muito privilegiada para falar isso, porque além de nós já sermos amigas há muito tempo, o nosso mestre é meu namorado e já se tornou amigo de todas as meninas, então é muito fácil a convivência entre todo mundo, é muito fácil a comunicação, mas especialmente para quem ou não tem esse contato pessoal, que vai jogar online, precisa conhecer outras, realmente procurem outras meninas. Ou se não for com as amigas de vocês, aprendam juntas o sistema, porque é muito divertido. Essa parte de aprender as regras e montar ficha também é muito legal depois que você pega o jeito. E não precisa seguir a risca, não precisa ser advogado de regra desde o começo. É simplesmente para se divertir, para se juntar e para se divertir. Para ser um espaço seguro para todo mundo. Quando a gente tá entre meninas, é um espaço tão confortável, deixa a gente tão à vontade, que eu acho que é por isso que dá tão certo. As meninas ocuparem espaços também, não só como jogadoras, mas como mestres. Sim, também. exato. Eu acho que é muito legal essa coisa de meninas mestrando. Eu acho que traz um conforto para quem joga. Nossa, sensacional. Porque, querendo ou não, com todo respeito ao mestre, ele é sensacional, assim, o namorado da Aline, mas eu acho que meninas mestrando traz uma posição de conforto para as outras meninas dentro da mesa. Eu acho que isso é muito legal. E os caras que mestram, ouçam as meninas da sua mesa. Deixem elas falarem. Deixem elas expor o que não é legal, o que deixa desconfortável. Durante a sessão 0, fala, olha, o que você gostaria que não fosse dito, que não fosse feito, que te coloque em posição de desconforto. Tipo, ouçam as suas jogadoras, não só imponham o jogo de vocês e deixem elas de canto ali só pra, sei lá, como é que os caras fazem pra dar suporte nas mesas, né? E também eu acho que parte muito de quem está mestrando impedir esse tipo de comportamento de outros jogadores, né? Por exemplo, se há um desrespeito ou percebe que o jogador está ali intimidando a mulher ou algo assim, também tem que partir da pessoa que está ali no controle, colocar ordem em tudo, até para ser agradável para todo mundo, né? A gente passa por umas situações de certos comentários, assim, querer estereotipar muito ou algo assim, né? Então, é uma questão complicada, mas eu acredito que a gente se unindo e todo mundo juntando forças, as mulheres vão conseguir ter o lugar delas, né? A gente lida com isso com os comentários, sem noção. Mas por rede social, então, de certa maneira, tem uma certa distância. É muito pior quando você lida com isso numa mesa, ali, presente, tentando desenvolver um hobby ou tentando simplesmente se divertir ali, ser um momento legal com todo mundo. E a gente sabe que existem algumas pessoas que se aproveitam da situação fictícia para causar um conforto na vida real. Então, eu acho que essa atenção do próprio mestre, da própria mestre, de prestar atenção a esse tipo de coisa, e realmente, como a Carol disse, ouçam suas jogadoras. Deem a palavra para elas, deem o poder de decisão para elas também, para se tornar um ambiente confortável para todo mundo. Porque eu acho que muitas vezes as mulheres só não ocupam esse espaço porque elas não encontram nem acolhimento nem respeito. O ele sempre, quando vai começar uma mesa, ele conversa com a gente, o que a gente está confortável em acontecer ou não. Então, que nem a Carol falou, isso é o básico para que a mesa também flua. E meninas, nós somos jogadoras incríveis. Desculpa os meninos, mas nós somos melhores. Porque nós pensamos e analisamos as coisas antes. Então, a gente joga muito... Muitas vezes a gente evita combate. A gente usa esse lado emocional, né?
embora a gente tenha na mesa um jogador menino que participa, né, às vezes, só que ele é meu irmão. Ele não é Então, ele é uma exceção, um desconstruído. Enfim, mas assim, como ele é meu irmão, ficaria até mais fácil a gente impor. E ele já entrou com a mesa em andamento, né? Porque, na verdade, a mesa é a gente, né? Ele participa. Então, é uma situação diferente, né? Ele tá em minoria aqui. Não, é importante, sim, e principalmente que eu acho muito importante é a não erotização das personagens femininas. Eu acho que isso foi um dos fatores de eu não querer construir nenhum relacionamento amoroso, sabe? Pra personagem não virar isso. Não virar alguém cujo objetivo de vida seja encontrar um par romântico. Eu quero que ela viva pela aventura, pela glória, pelo sangue, pela batalha. Existem tantas outras coisas que podem ser abordadas, né? Para que tornar isso o foco? Não precisa. Porque sempre as NPCs femininas são pra isso, né? Exato. Isso é uma coisa que me irrita muito. Inclusive, eu acho bem legal, por exemplo, o romance das nossas personagens, né? Da Lia e da Hel. Não é o foco do jogo. Fica totalmente em segundo plano. E a Lia, por mais que ela tenha esse lado mais metido e tal, ela também não se veste, assim, totalmente sexualizada, sabe? Embora eu tenha feito agora uma multiclasse com Barda, então... NANI?! Eu rolo sedução. Mas, enfim, não é esse o foco realmente da nossa mesa. E até eu acho que esse respeito que a gente tem entre a gente é o principal, o respeito, né? Acima de tudo. Eu acho que essa questão da erotização da personagem feminina, ela se estende além do RPG. A gente vê dentro de todo um universo nerd. É muito isso ainda. Apesar de já ter mudado bastante, a gente ainda vê as ilustrações, né? as miniaturas, Nossa, gente. sim. As miniaturas que você quer comprar para sua personagem. Ou você monta ela do jeito que você quer, ou então você vai ter que ter aquela moça peituda, coxuda, com uma roupa nada a ver, que ela não iria lutar com aquilo. Vai pra galera de biquíni, né? E não protege nenhuma área vital. Todos os órgãos estão expostos. É porque vão acertar só no biquíni dela. Não vão acertar onde tá descoberto. CA-2. Meninas, quando esse sininho toca, significa que nós estamos na reta final do nosso chá. Mas antes da gente terminar, a gente tem o nosso famoso Jogo das Xícaras. Bem, meninas, vocês que estão chegando aqui agora e quem estiver ouvindo pela primeira vez, como funciona o nosso Jogo das Xícaras? Eu tenho aqui 4 xícaras, tá? E cada uma delas tem um chá diferente, um sabor diferente. Que é, né, digamos assim, a xícara número 1 é o chá de laranja com limão, um rápido isso ou aquilo. A xícara número 2 é um chá de canela, é um jogo rápido. Eu falo, vocês respondem o que vier na mente de vocês, tá? A xícara número 3 é o chá de morango, uma reflexão sobre a vida. No caso, a vida do RPG, como que é ser jogadora de RPG, que vocês podem trazer aqui pra gente. E a xícara número 4 é o chá de abacaxi com gengibre, uma situação problemática que vocês vão dizer assim na face de quem acredita que, digamos assim, não posso dar muitos spoilers. Vou embaralhar aqui, embaralha. Vamos lá. Vocês querem daqui pra cá a primeira, segunda, terceira ou quarta xícara? A segunda xícara, tem certeza? Lá vai, hein? É a xícara de número 4. O nosso chá de abacaxi com gengibre, uma situação polêmica. Lá vamos nós. O RPG é um lugar de mulher, mesmo os homens não permitindo a entrada de vocês? Não tem que permitir. É nosso. É nosso tanto quanto dele. Independente de idade, gênero, cor, Orientação classe. sexual, qualquer coisa.
O RPG é o lugar de todo mundo. Tem que começar Exato. por essa linha de raciocínio. É um universo que não faz distinção de pessoas. Eu acho que a única barreira realmente que impede qualquer pessoa de se sentir à vontade no RPG é o respeito, é o básico. É isso aí, gente. E agora, gente, eu quero agradecer muito a vocês 4 por terem aceitado o convite. Primeira vez que a gente entrevista aqui mais de um convidado ao mesmo tempo. Vocês estão debutando várias coisas. Primeira vez a gente traz, assim, mulheres mesmo, porque em março a gente teve um especial voltado só pra mulheres. Cada quarta-feira de março foi uma mulher diferente. Mas, assim, foi a primeira vez que eu tô recebendo aqui 4 mulheres. E agora é o momento, como diz a Rayane, show da Xuxa. Vocês podem mandar um beijo, um alô pra quem vocês quiserem. A gente quer agradecer, primeiramente, o convite. É muito especial pra gente também estar participando desse momento. E eu acho que eu quero mandar um beijo pro meu irmão, que participa da mesa. É o nosso monge. Eu quero agradecer muito o convite, foi uma experiência fantástica pra gente, esse bate-papo, o espaço. E eu quero mandar um beijo para todas as mulheres jogadoras que acompanham o nosso perfil, principalmente para aquelas que comentam que sonham uma mesa de meninas. Verdade. Se juntem, façam uma mesa de meninas vocês também, é maravilhoso. E também tem as que comentam que querem ser nossas amigas. Também muito legal esse tipo de comentário. Vocês, amigas. Beijo, mãe. Ela vai ouvir esse podcast. Vai ouvir. Minha mãe é fã do nosso... Aí, viu só? E você, Jaque? E agradeço muito o convite. Eu fiquei tão feliz que eu chorei. Foi muito emocionante. Tem um peso muito grande pra gente, isso. Ai, Jaque, que bom que vocês acharam isso, gente. E assim, tem que seguir a página de vocês, né, no Instagram, @fortunaincal. Um beijo pros nossos seguidores. Gente, vocês não vão mandar um beijo pro mestre de vocês, não? Depende, será que ele vai Como vai ser a sessão Vai que dá um XP extra, né? A gente nunca sabe. rola uma inspiração? Aí, muitos beijos. Mestre, eu amo você, dentro e fora da mesa. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.